para sempre. Exaltado Senhor, é é o seu digno de nome. honra e glória. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto
coração, que te trouxe salvação, aleluia. Te deu a oportunidade de estar aqui hoje. Ah, Senhor, teu nome é santo. Aleluias. 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 Aleluia, Jesus. Para ti, honra e glória, Pai. Louvado seja teu nome. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, no verso 12 em diante. Nós vamos dar sequência à mensagem de domingo passado. Infelizmente o folder que foi para o Facebook foi com a referência errada. Isaías 42, né? Mas é Isaías 40. Nós meditamos Isaías 40 do 1 ao 11 e agora nós vamos do 12 ao 20. E na semana que vem nós vamos concluir esta mensagem. Cristo, o consolo para o seu povo. Nós começamos o capítulo com o texto, né? Consolai, consolai o meu povo. Nós fizemos uma introdução sobre esse texto na semana passada e nós vamos dar continuidade agora a partir do verso 12. E você que está com a sua Bíblia aberta, tanto aqui quanto na sua casa, acompanha conosco esse texto que vai dizer o seguinte: quem mediu com a concha das mãos as águas? Ou tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra? Ou pousou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse o caminho certo, e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. Nem todo Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera sem valor e menos do que nada. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Com que imagem o comparareis? O artífice grava a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença, tu tens sido exaltado. E neste momento, nós viemos a ti, pedindo que o teu Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas. Senhor, através da tua palavra, que tu, Senhor, venha com o teu Espírito Santo renovar o nosso entendimento, trabalhar no nosso coração, de forma que o Senhor venha nos atrair para a tua presença e que o Senhor venha nos mover para estarmos diante de ti, aonde a tua palavra é eficaz, é poderosa para transformar a nossa vida. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você ler os versos anteriores, depois do convite para o profeta anunciar a vinda do Senhor com poder, e que como pastor cuidará dos cordeirinhos, agora o Senhor vai revelar a sua soberania acima das nações e sua superioridade diante da idolatria. Quando ele começa o verso 12, ele vai fazer algumas perguntas que são perguntas retóricas. Ou seja, são perguntas que ou não se sabe a resposta, ou se sabe e não tem nem o que responder. E quando ele começa perguntando quem mediu com a concha das mãos as águas, você precisa lembrar, principalmente, é só a gente ir para os evangelhos que você percebe muito isso.
Jesus, quando está conversando com as pessoas, ele está sempre fazendo pergunta. Quando alguém chega para fazer uma pergunta para ele, ele não responde, ele faz outra pergunta. Isso é uma prática que os filósofos já usavam de aprendizado. Ao invés de trazer a matéria pronta para você aprender, ele vai fazer você pensar. E quando Deus está perguntando aqui, quem mediu? A gente precisa pensar que até hoje, em pleno século 21, o homem se encanta com a perfeição das coisas que existem na natureza, o equilíbrio de tudo. Vou falar de algumas coisas só para você ter uma noção. Hoje já se sabe que o átomo não é a menor partícula, tem partícula menor do que o átomo. Mas se o átomo fosse do tamanho de um grão de areia, se o átomo fosse do tamanho de um grão de areia, o grão de areia seria do tamanho do mundo. Como explicar que a Terra está exatamente no lugar fixo no universo? Fixo que eu digo, embora ele tenha a sua rotatividade no sistema solar, ele não varia de altura, ele faz um movimento circular que uma pequena diferença que fosse, acabaria com toda a existência de vida no planeta. Existe uma harmonia na criação que os cientistas tentam explicar, mas não há para onde correr quando Deus se coloca como aquele que fez todas as coisas. E aí, quando ele diz assim, com a concha das mãos as águas, a quantidade certa. A quantidade certa de água existe no planeta. Alguns anos atrás existia uma crise de preocupação com água. Hoje já se descobriu que os lençóis subterrâneos têm uma quantidade muito maior de água do que aquilo que a gente vê. E quem mediu essa quantidade? Ele. Tomou a medida dos céus aos palmos. Deus fez a medida certa de todas as coisas, não tem nada a mais nem a menos. Tudo funciona com perfeição. Recentemente, os cientistas descobriram, e eu fiquei fascinado, encantado com isso, que vocês sabem que o DNA é um código genético de 4 números, que é imenso a quantidade de uma célula. O corpo todo tem milhões desses códigos genéticos. Mas eles descobriram que a cada certa quantidade se repete um número. A cada certa quantidade se repete um número, independentemente de quem seja. E aí eles começaram a pesquisar o número. E aí é onde veio o encanto das coisas, né? A única, se não me falha a memória, a única língua que não tem números é hebraica. E a hebraica, os números são letras. E quando você pega esses 4 números que se repetem, é o chamado tetragrama do nome de Deus nas Escrituras. Deus colocou a sua assinatura na minha vida e na sua, de forma que não tem para onde você correr. Está ali para você ver. Então, quando ele está dizendo aqui, quem recolheu numa medida o pó da terra? Naquele tempo, o silêncio era a melhor resposta. Hoje o homem, na sua arrogância, tenta responder sem a presença do Criador. Ele tenta explicar tudo. Do Big Bang, da teoria da evolução, e vai se tentando explicar tudo. Mas quando a gente olha para a perfeição das Escrituras, você quer ver um outro detalhe fantástico? Por exemplo, os cristais de neve que a gente nunca viu por aqui, mas que tem nas regiões geladas, todos eles, sem nenhuma exceção, têm formato triangular. Muda, mas é sempre triangular, evidenciando a Trindade. Quando você está cheio de pequenas assinaturas de Deus na criação. E quando a gente vai olhar isso, ele ainda vai dizer o seguinte: quem pesou os montes e outeiros em balanças? Porque diante dele tudo se torna pequeno.
Nós estamos falando de um Deus que a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Ele está em todo lugar, mas também caminha por todo lugar. Esse é o Deus que o profeta está revelando aqui. E aí quando ele vai para o verso 13 e 14, ele vai dizer o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou, com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, lhe mostrasse o caminho certo e lhe ensinasse a sabedoria. São mais perguntas. Mas agora o aprendizado é para falar sobre a sua sabedoria, inteligência, e sobre o seu conhecimento, a sua onisciência. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o que nós temos que Deus tem? Nós temos inteligência. Porque Deus é o ser mais inteligente que existe no universo. A prova disso é eu e você. Seres tão completos, tão perfeitos na sua anatomia. Tudo funciona com tanta perfeição. Somente o Criador pode fazer isso. Ele é inteligente e ele sabe de todas as coisas. A sua onisciência nas Escrituras é algo tão complexo e tão profundo que eu vou tentar explicar para você entender. Imagina o seguinte, que você está numa encruzilhada. Você pode ir para frente, você pode voltar, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda. Todos os dias nós nos deparamos com tomadas de decisões. Então você vai ter que decidir qual caminho seguir. E digamos que você decide ir para a direita. A onisciência de Deus entende, ele sabe aonde vai dar se você for para a direita, aonde vai dar se você for reto, aonde vai dar se você for para a esquerda. E para cada decisão em cada um desses caminhos, ele sabe todas as possibilidades. Ele tem entendimento de todos os caminhos que você pode trilhar. É por isso que nós devemos segui-lo, porque pelo seu amor, pelo seu poder, ele tem a melhor propósito, o melhor caminho para nós trilharmos. Mas quando vem a pergunta assim, quem guiou? A pergunta é retórica. Ninguém pode fazê-lo, como se ele precisasse ser conduzido, orientado. Aí você diz comigo, né? É óbvio, pastor, claro. Então por que é que você rebate com Deus os caminhos que Ele tem preparado para você? Por que é que você argumenta com Ele? Por que é que você fica insatisfeito com os caminhos que Deus propõe para a tua vida? Se você entende tão bem que ninguém ensinou o Senhor, que Ele sabe de tudo e que você sequer tem noção do quanto Ele sabe, por que é que questionamos os caminhos que Deus tem trilhado para a nossa vida? Por que é que refutamos? Por que é que debatemos? É porque é da nossa natureza, não é? Nós sempre achamos que temos um caminho melhor. Por isso que o livro de Provérbios vai dizer: a caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é melhor. E eu quero que você se lembre de uma coisa para você nunca esquecer: o importante não é o caminho, é a chegada. Não adianta nada o caminho ser bom e você terminar num lugar ruim. Que o caminho seja ruim, eu estou de passagem, eu não preciso gostar dele, eu estou caminhando por ele, eu não vou parar aqui, eu não vou fazer morada aqui, eu estou passando. O lugar aonde eu vou chegar é importante. E esse o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua. E que conselheiro ensinou, não há nada que ele não saiba. Nós estamos falando aqui de conhecimento do que já aconteceu, de tudo que já aconteceu. Nós estamos falando de conhecimento de tudo que está acontecendo nesse exato momento. Nós estamos falando de conhecimento sobre tudo que vai acontecer. Nós estamos falando de conhecimento sobre quem você é, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre os seus comportamentos. Ele sabe de todas as coisas. E o profeta está deixando isso claro. Porque quando ele pergunta quem tomou conhecimento para que lhe desse, nada há para ensinar. Então por que é que argumentamos com ele? Porque ele tem o caminho certo, a direção. Lhe ensinasse sabedoria e inteligência para escolher o melhor modo. São perguntas, né? Lhe fizesse notório o caminho do conhecimento, a melhor proposta.
Então nós estamos falando de um Deus que, por causa da sua inteligência, por causa da sua sabedoria e por causa da sua onisciência, Ele tem a direção certa para nós. Ele tem como escolher o melhor modo e Ele tem como escolher a melhor proposta. Por que é que nós nos debatemos com Deus diante do plano que Ele tem para a minha vida e para a sua? Por que será que você pensa que longe dEle, se afastando dEle, indo ao lado dEle, ou não obedecendo a Ele, você vai viver o melhor? A Bíblia diz claramente que não. Mas nós continuamos. Porque a nossa crise com o controle, nós temos dificuldade de perda de controle. E eu não aceito perder o controle. Nem eu perder o controle das coisas e muito menos deixar o controle na mão de outro. Mas eu quero que você entenda uma coisa: quer você aceite ou quer você rejeite, tudo está sob o controle dele. Não há nada fora de controle. Existe o controle permissivo e o ativo. Sabe qual é a diferença? Ativo, Deus pega na mão e leva até onde Ele quer. E acredite, tem vezes que vai relutando, vai brigando, vai esperneando, mas Deus pega e coloca onde Ele quer. E eu vou dizer uma coisa para você: coisa boa é quando Deus faz isso. Porque a outra não é tão boa assim quando Ele diz assim: eu deixo. Vai, anda lá, vai. Você sabe para onde está indo, não sabe? Vai. Ele cruza os braços. É como se eu soltasse uma criança de 3 aninhos aqui, ó. E aí a criança sai correndo aqui, anda ali, bate a cabeça no carro, mexe no coisa, se corta, vai se arrebentando todo e estou aqui. Mas na hora que vai sair pelo portão, eu vou lá e seguro e digo assim: para a rua não. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Ele governa todas as coisas. É por isso que eu digo: eu prefiro Ele me pegando, ainda que eu vá esperneando, ainda que eu vá brigando, ainda que eu vá discutir, mas quando Ele pega na mão, Ele vai levando assim. Eu já fiz isso com meus filhos quando era pequeno, né? Vem. E vem. E vamos, que vamos. E ia. Eu não quero ir, não estou perguntando, vamos. Pega pela mão e vai. Se quiser, pega no colo e vai, mas vai. Como é bom quando Deus pega a gente, muito raivoso, irmãos. Porque isso demonstra o seu amor, a sua paciência, a sua longanimidade, a sua benignidade para gente como eu e você, rebelde, desobediente, mas que ainda assim nos ama e nos conduz para o lugar seguro. Quando nós vamos adiante, verso 15, 16 e 17, ele vai dizer assim: certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera sem valor e menos do que nada. Uma vez que Deus exaltado, agora o profeta revela a pequenez das nações que pareciam poderosas. Vamos entender o contexto, vamos lembrar? O profeta Isaías, ele vem profetizando o juízo sobre o seu povo. Ele vai anunciar a vinda da Babilônia para tomar a terra. Essas profecias têm 100 anos antes, elas estão acontecendo. Os fatos só irão acontecer 100 anos depois, nos dias de Jeremias. Enquanto ele está profetizando isso, no capítulo 40 em particular, Deus vem trazendo consolo. Mas pastor, consolo porque nem aconteceu. Pois é, se a profecia é 100 anos depois, o consolo já está vindo para depois de 100 anos. Olha para você ver o que Deus está fazendo. E quando Deus chega e revela a sua grandeza, aí agora ele vem, vai mostrar o quê? A pequenez com que ele está lidando. Que o povo de Israel não está entendendo. O povo de Israel está olhando para a Síria, está olhando para a Babilônia, está olhando para os impérios e fica preocupado porque tem exército, tem força, e eles estão vivendo momentos difíceis, principalmente porque estão em desobediência ao Senhor. Então eles olham para as nações ao lado, ficam preocupados com o poderio, e aí vem o profeta e vai dizer o seguinte: todas as nações são como nada.
Sabe o que Deus está dizendo aqui? Está temendo por quê? Se eles são grandes, eu sou maior. Se eles podem, eu posso mais. Quem administra todas essas coisas sou eu, porque eu sou maior do que elas. É isso que Deus está dizendo para o povo de Israel aqui. E ele as considera sem valor. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Impérios são necessários para cumprir os propósitos divinos, nada mais. Nós não estamos falando de vidas aqui, nós estamos falando de impérios, de reinos, que Deus estabelece, coloca em cima e de repente tira e coloca outro no lugar. A história está repleta disso. Quando nós estávamos falando da visão que Daniel teve, ou melhor, do sonho que Daniel vai interpretar, Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua, que a cabeça é de ouro, que o peito é de prata, a base mais embaixo é de bronze, depois as pernas são de ferro, e depois os pés é barro com ferro. O que Deus estava mostrando ali? A cabeça de ouro era a Babilônia. Depois a Babilônia vai sair, vem um império menor, que aí vem o império Medo-Persa, depois vem o império grego, depois vem o império romano, e por fim vem um império parecido com o romano, que é um pouco de ferro e um pouco de areia. E aí a Bíblia diz que Nabucodonosor, no seu sonho, vem uma grande pedra e dá sobre a estátua e joga tudo no chão. Aí Jesus Cristo é a rocha que vem para acabar com todos os impérios e estabelecer o seu governo sobre a terra. Nós estamos falando de um Deus que governa, administra as ações. Você está olhando aí, Estados Unidos, tudo que está acontecendo por aí, tudo isso é como nada para o Deus que contém o mundo na palma da sua mão. E aí ele vai dizer o seguinte: o pó, como o pó miúdo das balanças, basta um sopro para movê-los. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. E quando chega no verso 16, nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais para os holocaustos. Aí o profeta está sendo convidado a usar a imaginação. A imaginação do profeta se expande de forma magnífica. A ideia é que para um tal Deus não há sacrifício adequado, nem todos os cedros do Líbano chegariam para arder junto ao altar. As hostes dos animais que vagueiam nas florestas dessa região são insuficientes para os sacrifícios. A nossa dívida para com Deus é maior do que aquilo que qualquer sacrifício concebível poderia pagar. É isso que o profeta está dizendo para o povo de Israel. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos uma dívida para com Deus e essa dívida se chama pecado. E essa dívida, segundo Paulo aos Romanos capítulo 6, verso 29, se não me falha a memória, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna dada por Jesus Cristo nosso Senhor. A nossa dívida é impagável. É por isso que Jesus Cristo veio e foi morrer na cruz do Calvário. Você sabe por que as pessoas têm dificuldade de ouvir o verdadeiro Evangelho quando fala de cruz, quando fala de Jesus? É porque a cruz denuncia o estado do homem que é vil, que é pecador, que carece da misericórdia do Senhor. É a cruz que evidencia o tamanho da graça proporcional ao nosso pecado, porque precisou um justo morrer para que eu tivesse vida e vida abundante através dele. Essa é a ideia. É por isso que nós ficamos tão incomodados com a cruz. É por isso que o Evangelho incomoda e inquieta tanta gente, porque a cruz denuncia que nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. E aí continua a grandeza divina. Todas as nações são como nada, não há o que temer. Ele é maior do que elas, ele as considera sem valor. Isso eu já falei. Nós vamos para o verso 18 em diante, e vai dizer assim: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Com que imagem o comparareis? E aí ele vai dizer o contexto da época, irmãos. Escuta o que acontecia. O artífice grava a imagem, e ourives copos de ouro, e cadeias de prata funde para ela. Já o pobre demais, que não pode fazer nada disso, ele vai escolher madeira que não apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Então olha o que Deus está fazendo. Primeiro ele consola o povo.
Aí depois ele começa a falar da sua grandeza e da sua majestade, da sua soberania, da sua onisciência, da sua sabedoria. Aí depois ele vai reduzir as nações a nada, para dizer para o povo: vocês estão preocupados com as nações, eu sou maior do que elas, quem manipula sou eu, basta um sopro, sou eu que medi todas as coisas, eu que estou fazendo. Deus está dizendo isso. Agora, quando chega aqui do verso 18 ao verso 20, aí ele vai mexer com o problema que o povo de Israel tem, que é a idolatria. E aí ele vai começar a descrever: vocês estão querendo fazer o quê? Vocês estão querendo me desenhar? Vocês estão querendo colocar alguma coisa para me representar? É isso que vocês estão fazendo? A quem é que vocês vão fazer semelhante comigo? Com que imagem vocês vão me comparar? A proposta divina é levar o povo a questionar como impor. Como é que se impõe uma imagem ao Santo de Israel? Como é que eu vou idealizar isso? Como é que eu vou criar uma imagem? Como é que eu vou fazer? Eu vou criar alguma coisa e vou dizer: está aqui. A história de Israel já disse que isso não deu certo. Começou lá quando Moisés sobe do monte. E o povo diz: faz Deus aí para a gente continuar a caminhar, porque esse Moisés não sabe o que aconteceu. Então, Arão vai, joga tudo e sai um bezerro de ouro. E o que eles vão dizer? Está aqui os deuses, está aqui o Deus que tirou vocês do Egito. Já teve problema ali. A segunda vez que isso acontece, nós estamos estudando isso na escola dominical. Quem está assistindo, está acompanhando, está vendo. Que Jeroboão, quando o reino é dividido, Roboão fica com o reino de Judá, onde tem um templo. Jeroboão fica com as 10 tribos do norte. Quando Jeroboão fica com as 10 tribos do norte, ele fica preocupado, porque ele diz o seguinte: o povo vai lá adorar lá em Jerusalém, vai oferecer sacrifício lá. O povo vai todo mundo para lá oferecer, vai todo mundo voltar, eu vou morrer. Então quer saber de uma coisa? Embora Deus tenha prometido para Jeroboão as 10 tribos, Jeroboão vai dizer o seguinte: olha, mandou fazer bezerro de ouro, colocou 2, um numa região, outro na outra, elegeu sacerdotes para cuidar do culto com relação a esses bezerros, e virou o povo e disse assim: está aqui os deuses que tiraram vocês do Egito. O povo não aprende. Parece que a gente tem necessidade de ter uma imagem. Você já viu como é que isso acontece com tanta facilidade? Vamos dar uma olhada no nosso contexto para a gente entender o que acontece. Quantas pessoas não têm os seus ídolos? Artistas, cantores, atores. Esses dias eu estava vendo o vídeo de uma cantora que surgiu recentemente, uma música estragada, menina nova, cantando. E aí estava num show, e quando eu olhava eu via as meninas, tudo meninada nova, tudo cantando a letra podre. Nós fazemos isso. Nós transferimos o altar para alguém, colocamos alguém no altar. Isso acontece dentro da igreja, quando começa a se reconhecer: aquele é um homem de Deus, aquele é um... Irmãos, somos todos iguais, todos carecemos da graça e da misericórdia do Senhor, não tem ninguém maior, todos nós estamos aqui para servir uns aos outros em amor diante do Senhor. E aí é interessante como há necessidade dessa imagem. E aí vem a proposta: como fazer um Deus? Como é que se faz? É simples. O artífice grava uma mensagem, uma imagem, e o ourives, a cobra de ouro, é um Deus produzido à minha imagem, para me agradar. Blaise Pascal, filósofo matemático do ano de 1700 mais ou menos, ele vai dizer uma frase assim: Deus fez o homem à nossa imagem, e nós lhe retribuímos o favor e fizemos ele à nossa imagem. Como é que é a imagem do teu Deus? Você quer ter uma imagem de Deus? Olha para Jesus Cristo. Ele vai dizer para Filipe, que Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus vai dizer: Filipe, estou há tanto tempo contigo, você não viu ainda? A imagem de Deus é através de Jesus Cristo. E o profeta continua dizendo:
Até o pobre pode ter um Deus. A escolha do material, a escolha do padrão dessa divindade, seu conteúdo. Você percebe o que nós acabamos fazendo? Quando nós criamos ídolos, quando nós começamos a venerar outras coisas que não seja o Senhor, tem a ver com o meu desejo de controle. Porque eu vou repetir algo que vocês sempre escutam eu dizer: nós queremos um Deus todo-poderoso, mas não soberano. Porque se Ele for soberano, eu não tenho controle, eu tenho que me submeter. Mas se Ele for todo-poderoso e não for soberano, então eu posso controlar. Deus não está no teu controle. Deus é que controla todas as coisas. E olha o que Ele vai dizer assim: que não se pode mover. Ou seja, é um Deus que precisa da minha ajuda. Aí quando Deus diz assim: olha, eu vou fazer algo na tua vida. Você conhece algo parecido, né? Vou fazer algo na tua vida. Aí passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 2 anos, 5 anos. Você diz: ah, está demorando muito, deixa eu dar uma mãozinha. Você já viu isso acontecer? O tempo todo, né? Porque parece que é um Deus que precisa ser carregado, não é? Parece que Ele precisa de ajuda, né? Parece que Ele não sabe tudo. Ah, Ele não viu o que eu estou vendo. Como somos ingênuos, queridos. Como falta a nossa fé, como falta a confiança num Deus que é bom, que já mandou o seu Filho na cruz para morrer pela minha vida. Por que é que você acha que Ele vai te levar pelo pior lugar do mundo? Ele tem o melhor para você, e o melhor já começa lá na eternidade. E eu quero que você esteja comigo, porque eu estou indo preparar lugar para você. Se Ele já está fazendo isso lá na glória, que dirá o que Ele tem preparado para você aqui? Ele está preparando você para viver lá. Para de pensar nas coisas que são daqui, porque aqui é passagem, querido. Eu me lembro que uma certa vez eu tinha 13 anos de idade. 13? Não, minto. Tinha 15 anos de idade, acho. Já faz tanto tempo. E tem gente concordando, não era para concordar. Já faz tanto tempo. Meus pais estavam lá na Bahia. Eu estava trabalhando, não fui. Passou uma semana mais ou menos, eu fui mandado embora. Era garoto. E aí eu liguei para meus pais: ah, eu fui mandado embora, olha, vou mandar um dinheiro para você, você vem. E imagina, sozinho viajar de busão, né? Daqui para Bahia, 1 dia e meio de viagem. No início foi só alegria, irmão, Jesus. Quando começou a entrar naquela... Olha, os baianos que me perdoem, né? Meu pai não está vendo, graças a Deus. Né? Quando entrou na Bahia, começou a pegar aquelas estradas, eu olhava pela janela e falava: Jesus. Aí quando parava no posto, que eu estava com aquela fome, quando eu entrava no lugar assim, eu perdia a fome. Mas tinha que comer, né? Então você pegava o menos pior e comia. Mas eu estava de passagem. Eu não ia morar ali. Eu estava indo para outro lugar. Enquanto você não entender que aqui é passagem, você vai querer ficar construindo casa, querer se estabelecer. Nós estamos de passagem. O Senhor está nos levando para um lugar melhor. Não crie esperanças pelo que tem aqui. Comece a olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ele está te levando para um lugar melhor. Aqui é lugar de passagem. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, há muito mais para respondermos a Deus do que perguntar. A gente gosta de fazer muita pergunta, né?
Mas Ele tem perguntas para você responder. Pois somente quando respondermos a Ele teremos aprendido. Que tal responder a pergunta que Deus fez a Jó? Onde estavas tu quando eu? Amo esse texto. O livro de Jó, para mim, é um dos mais emblemáticos, um dos mais complexos do Velho Testamento. Porque não é somente você ler uma narrativa. Você precisa filtrar o que é verdade e o que não é. E mesmo dentro do que é verdade, a verdade aplicada a alguém pode não estar certa. E aí, ainda que seja verdade, a quem está sendo aplicado não tem validade, porque não está correto a quem está sendo aplicado. Esse é o problema do livro de Jó. Mas o livro de Jó é um livro de crise. Porque se você ouvir falar que Jó é um exemplo de paciência, esquece isso. E aprende que Jó foi um exemplo de crise. Ele entrou em crise. Primeira crise dele: maldito o dia que eu nasci. Antes eu tivesse sido abortado. Segunda crise: desce daí, vamos ter uma conversa, porque eu vou colocar a minha causa diante do Senhor, e o Senhor vai ouvir e vai responder. Você já ouviu algo parecido? Eu já. A gente faz isso o tempo todo. Terceira crise: eu não escuto ninguém, porque está todo mundo errado, certo ou eu? A crise se resolve quando Deus entra em cena. E lá no capítulo 38, 36, Deus aparece no redemoinho. Aí se cumpre, né? O desejo de Jó. Agora eu vou colocar a minha causa. Quando ele vai dizer alguma coisa, Deus já diz assim: eu vou perguntar e você vai responder. Aonde é que você estava quando eu comecei a fazer as coisas? Aleluia. Aí Jó começou a pensar assim: então, continua aí, vai. Então, aonde é que você estava? Quando foi que você esteve? Quando você viu? Querido, antes de você vir à terra, já tinha muita coisa acontecendo. Depois que você for dessa terra, muita coisa vai continuar a acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa que vai prevalecer: o nosso Deus governando sobre todas as coisas. Segundo aprendizado: as Escrituras revelam Deus que é sábio, tem o melhor modo, como sua onisciência, o melhor caminho. Permita-se ser guiado e orientado por esse Deus. Dá uma chance para Ele. Que tal você começar isso hoje? Abrir mão do controle e deixar Deus controlar a sua vida. Guiar em meio às crises. Estar presente nas tempestades. Porque se você se permitir ser guiado por Ele, você não vai sozinho. Ele vai com você todos os dias, até chegar aonde Ele quer levar você. Terceiro aprendizado: a grandeza divina em relação a todos os desafios dessa vida deveriam gerar em nós a quietude de saber que Ele pode cuidar de nós. A sua grandeza não é para gerar medo, mas tranquilidade, pois tal grandeza proporcional é seu amor para conosco. Por que é que nós vamos ficar em crise por um Deus que vai cumprir o seu propósito? É descansar nesse Deus que nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus nos amou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Um Deus que ofereceu seu Filho sem que nós venhamos a merecer. Você acha que Ele, tendo o governo de todas as coisas, vai fazer o melhor? Querido, Ele quer o melhor para a sua vida. Ele não vai fazer o pior, Ele vai fazer o melhor por você. Se permita ser conduzido por esse Deus e aquiete o teu coração diante de um Deus que governa sobre todas as coisas. E por fim, os motivos da idolatria nada mais são do que o desejo de ter um Deus como sou e poder controlar. Agora podemos entender o porquê de Deus abominar tal prática. A Bíblia vai dizer que a sua glória não dá para ninguém. Pare de querer dizer para Deus o
que fazer e como fazer. Ele já sabe. Antes de você existir, Ele já sabia. Depois que você partir, Ele vai continuar a saber. Deus não tem nada a aprender. Você sim. Deus não tem nada que Ele não saiba. Você sim. E uma das coisas que você não sabe é o tamanho do Deus que você serve. E há uma proposta de Deus para nós essa noite. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Eu cresci num berço cristão. Eu sou filho de pastor e neto de pastores. Eu já decepcionei Deus tantas vezes que eu não consigo enumerar. Mas eu não quero testificar do quanto eu decepcionei, eu quero dizer o quanto Deus foi maravilhoso na minha vida. Aleluia. Apesar das minhas decepções. É verdade. A minha história de vida, ela só serve só para dizer o quanto Deus é bom. Aleluia. O quanto a sua misericórdia é maravilhosa. E se você não acredita na bondade de Deus, se você não acredita na misericórdia de Deus, então você não conhece Deus. Porque Deus tem me conduzido até aqui. E eu posso dizer para você que o caminho não tem sido fácil, mas a companhia é maravilhosa, porque Ele não me deixa só. Todos os dias Ele está comigo. Amém. E Ele tem cuidado da minha vida e da minha família, porque Deus é bom. E Ele quer cuidar da sua também. Eu gostaria de orar com você que está nos assistindo aí, para que, se você se permitir ser cuidado por esse Deus que governa sobre todas as coisas. E eu acho fantástico isso, um Deus que estabelece as estrelas no seu devido lugar. E eu particularmente ainda creio que é Ele que manda o sol se levantar e manda o sol se pôr. Um Deus que tem cuidado de todo o universo e ainda pode olhar pela minha vida e estar presente. Querido, eu não quero outra coisa para a minha vida. E eu recomendo você a não rejeitá-lo, mas abrir o teu coração e se permitir ser tomado por Ele e ser cuidado por Ele a partir de hoje. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, a Tua palavra nunca volta vazia. Ela é eficiente. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. A Tua palavra diz que ela é como um martelo que esmiuça a penha. Então, Pai, em nome de Jesus, que haja corações quebrantados e contritos para permitirem a Tua entrada na história deles. Para renovar o entendimento, trabalhar no coração, para que a vontade fique sujeita à Tua e possam viver o melhor que o Senhor tem para nós. Senhor, acolhe estas vidas preciosas em Teu nome. Escreve-os no livro da vida, Senhor, e que possam a partir de hoje se sentir guardados e seguros em Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir e te agradecer. Amém. Amém.